Boa noite, irmãos. Que bênção essa música, hein? Que seja uma verdade na nossa vida. Essa semana eu passei um momento de tribulação. Tive uma cólica renal. Irmãos do céu. Nunca tinha passado um negócio daquele. Muita dor. Clamei por Jesus, por Moisés, Jacó. Todo mundo. A Bíblia inteira. E é uma coisa impressionante, a dor não passa. Prometi para Deus que quando eu melhorasse, tudo que eu estava fazendo eu ia fazer. E se precisasse vir de joelho de casa aqui, eu viria. Qualquer coisa para me livrar da dor. Mas graças a Deus, deu tudo certo, passou. Então tomar os cuidados com a saúde, né? A gente vai ficando mais velho. Tomar mais água. Cuidar da alimentação, fazer um pouco de exercício. Só isso que o médico falou. Eu falei, puxa vida, doutor, pensei que isso ia falar, não, está caminhando, está andando, tomando água, fazendo exercício, não. Então é isso aí. Ele ficou bravo comigo ainda, pastor, sair lá com a caixa de remédio desse tamanho. Mas assim, no momento que você está ali sentindo aquela dor, uma dor terrível que não passa, você se contorce todo. E você clama a Jesus, fala, Jesus, me livra dessa dor. Aí você fala, eu faço qualquer coisa. Só alivia, porque dura uns 10 minutos aquela dor terrível, né? Então essa música faz você refletir um pouco assim, que tem coisa boa chegando para nós, porque o crente é assim. Quando a gente vai melhorando e as tribulações vão passando, as coisas boas que chegam, que quando a gente fica saudável, com saúde, e a nossa vida espiritual vai bem, o Senhor chama a gente para trabalhar. E aí a gente vai na obra, e começa a trabalhar na obra, aumenta o serviço. Então, para Deus é isso daí. Coisas boas para Deus é quando nós estamos na obra dele, no reino, servindo a Ele. Irmãos? Amém, irmãos? Queridos, quero compartilhar uma palavra com vocês, que é o texto do tema que está aqui nessa noite. Senhor, aumente a nossa fé. Lucas 17, no capítulo 5. Vou começar lendo Lucas, capítulo 17, versículo 5. Vou começar lendo ele. Nós vamos compartilhar um pouco. Diz assim, Lucas 17, 5. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. Vou repetir. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. Pai bendito, em nome de Jesus, seu Filho amado, aqui está a sua igreja, seus filhos e filhas, assim como eu. Somos homens e mulheres, Senhor, debaixo da sua mão poderosa, querendo ouvir, aprender mais de ti, alimentar da sua palavra. Por isso, Senhor, fala comigo, continue falando comigo, fala com a sua igreja, com o seu povo, que eu diminua, que o seu Espírito cresça, que todos nós sejamos abençoados, Senhor, através da sua palavra nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor. Amém? Irmãos, se nós fôssemos pegar só esse versículo, aumente a nossa fé, a gente pensaria que talvez nessa circunstância, nesse contexto aqui, Jesus e os discípulos, porque é uma pergunta, é uma afirmação que os discípulos fazem a Jesus, né? Eles dizem assim, Jesus, aumente a nossa fé. Eles fizeram uma colocação para Jesus, disseram assim, coloque a mão na nossa cabeça e aumente a nossa fé, porque aí a gente não precisa fazer nada, a gente sai como você, curando, livrando, perdoando o pecado, mas a gente não quer passar pela cruz, nem pelo sofrimento, nem pela obediência, tá bom? Esse era o pedido que os discípulos, acho que a intenção que eles tinham nesse contexto aqui era esse. Mas se nós lermos a parte de cima e a parte de baixo, Jesus dá uma dura nele assim, porque a gente pode perceber também que talvez ele estivesse diante de um grande milagre, talvez da multiplicação dos pães. Senhor, aumenta a nossa fé, porque quando a gente orar, nós vamos ver esses pães e peixe se multiplicaram, mas não era. Eles podiam estar diante da ressurreição de Lázaro. Senhor, aumente a nossa fé. Se a gente colocar a mão sobre Lázaro, ele vai ressuscitar. Mas também não era essa situação. Não era. O contexto aqui não é esse. Vamos ler o contexto do versículo 17, 1.
Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai do culpado. Seria melhor que essa pessoa, que ela fosse jogada ao mar como uma grande pedra de moinho, arremessada no pescoço, que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. E se ele pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier a dizer, me arrependo, então perdoe. Aí os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Olha só o contexto aqui, né? Irmãos, então na nossa vida, eu sei que aqui dá a impressão, se a gente fizer uma exegese, né, pastor, que chama, uma interpretação, parece que o assunto muda de assunto. Eles estão falando o pecado e o perdão. Aí a fé, depois vem o dever do empregado, que é o próximo texto aqui, que Jesus vai continuar falando sobre isso. Sobre o dever de um empregado, ele está dizendo, nós vamos ler aqui no versículo 6 em diante. Mas irmãos, logo depois que Jesus fala para eles da questão do relacionamento, de perdoar, né, o seu irmão. Se o seu irmão pecar, aqui o texto é bem claro, se o seu irmão pecar contra ti, repreenda, vai lá e fala para ele assim: querido irmão, você pecou contra mim, não faça isso, por favor. Sente com ele, converse, abra o jogo, chama, né, para tomar um café, chama na igreja. Acontece muitas vezes, às vezes a gente está na igreja, há uma discórdia, isso é normal, somos diferentes. A gente discorda um do outro, não concorda, alguma coisa que não deu certo ali na igreja, ou alguma coisa que pode ser mais grave. Você viu o seu irmão cometer um pecado, você enxergou ele ali, num bar, ou saindo de um lugar que não devia, fazendo alguma coisa que não devia. Jesus ensina que você deve chegar até ele e repreender ele, não dizer assim: ô seu pecador, eu sabia, seu crente safado. Desculpa a expressão. Xingar. Corre para o pastor: pastor, peguei o irmão, sabia? Já estava desconfiado. Sabe, quando nós estamos tirando esse irmão do contexto do reino de Deus, Jesus está dizendo aqui, né? Antes dos discípulos, para ele dizer assim, aumente a nossa fé, Jesus está dizendo assim, chame esse irmão, repreenda ele, e se ele se arrepender, aí, se ele disser para você assim, não, eu vou continuar como estou. Porque tem irmãos que pecam, irmãos, e ele está consciente, ele diz: olha, eu vou pecar, eu sei para onde eu vou, me deixa em paz. Pronto, e o tempo acabou. Foi assim com aquele jovem que chegou carregado de ouro para Jesus, falou: o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus falou assim: você é dizimista, eu sou dizimista, ofertante, vou na igreja, faço tudo que um judeu precisa fazer. Então ele falou: vende tudo, dá aos pobres, vende tudo que você tem, distribua com os pobres, aí você, sem nada, você vem e segue-me. Aí aquele jovem rico falou assim: não, olha, eu vou ali e já volto. Foi embora com a sua riqueza. Jesus falou: olha, para esse aí é mais fácil, né, uma corda passar por um fio de uma agulha, né, do que um rico se converter. Uma situação que não teve reversão. Mas na questão de um irmão, do relacionamento, é isso que Jesus está dizendo. E agora, irmãos, você sabe o que mais dificulta a nossa fé? O que mais atrapalha a nossa fé? São os relacionamentos mesmo, às vezes dentro da igreja. E para isso nós precisamos de muita fé, porque às vezes nós cuidamos de outras coisas que são mais agressivas a nós, e nós nos cercamos, e talvez nós não caímos nesse pecado, mas talvez no pecado contra os irmãos, contra uns aos outros. Talvez a gente ache que nós nunca vamos cair, porque é uma relação mais fácil. A gente não se cuida, não se previne com o amor. Ou seja, a gente não se prepara para a gente se surpreender com uma negativa, um erro, um pecado de um irmão. Nós não nos preparamos. Nós nos preparamos por várias coisas. Nós até nos cuidamos, para que não caiamos em tentação, em pecado. Mas quando o irmão peca,
é muito difícil a gente perdoar. E eu sei disso, porque eu já vivi isso. Já perdoei, já fui perdoado. Já pequei, já vi pessoas pecando. Em todas as situações. Porque eu tenho 28 anos de evangelho. E nós vivemos numa igreja de pessoas humanas. Onde as pessoas erram e falham. Mas o assunto não é especificamente isso. Mas isto é importante para nós aumentarmos a nossa fé. Porque às vezes nós estamos travados na nossa vida espiritual por relacionamento com pessoas. Nós oramos, trabalhamos na igreja, fazemos toda a outra parte, mas quando o relacionamento é pessoas, a gente está travado. E as nossas orações, elas não avançam, e as coisas não prosperam. Porque o Senhor, como as irmãs cantaram aqui, o Senhor quer que coisas boas vão acontecer para nós. Porque o crente pensa assim, minha mãe falava assim, olha, quando está tudo calmo, porque vai acontecer um rebuliço na sua vida. Eu falo, mãe, não fala assim. O crente tem o direito de ser feliz também. Eu não chego a viver de prova em prova, tribulação em tribulação, deserto em deserto. Nós não vivemos só, nós desfrutamos das bênçãos do Senhor e das promessas dEle. Estamos vivos, temos famílias. Às vezes nós colhemos o que plantamos. Começa a plantar coisas boas. A Paula falou que plantou milho e o marido colheu. E o filho regou. O Valdecir só colheu. A Paula plantou, cavou o buraco, teve trabalho. Aí na hora de comer ela falou assim, não, você não vai comer o curau também, porque foi eu que plantei. Ele falou, não, você plantou, mas o Gustavo regou, mas eu colhi. E todos comeram o curau. Então na nossa vida espiritual, irmãos, é assim, às vezes nós colhemos. Então seja feliz, confia nas promessas do nosso Deus para você. Acredite, não despreze. Tem uma relação de promessas para você. Mas, a gente não pode dizer, Senhor, aumente a nossa fé. Jesus está dizendo, aumento sim, mas primeiro vocês precisam me obedecer. Primeiro precisam me buscar. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas, roupas, comida, trabalho, dinheiro, carro, namorada, esposa, filhos, todas estas coisas serão acrescentadas a vocês no tempo certo, como um pai cuida de um filho. Se você der uma Ferrari para o seu filho, ele não fala, pai, mas que bênção uma Ferrari, que ótimo. Mas eu não tenho dinheiro para pagar o IPVA. E também não tenho dinheiro para pôr gasolina, porque cada pisada dessa é 20 litros de gasolina. Então a bênção é proporcional. Então, irmãos, primeira lição, para aumentar a nossa fé, confie nas promessas que o Senhor tem para você. Aonde você sabe dessas promessas? Está na Bíblia, nos cânticos, na palavra ministrada, na escola dominical, onde você ouve, onde você lê. Se tiveres fé, o texto diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, essa condição é nossa. Jesus falou, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer para esse monte, sai daqui e transporta para lá, e assim ele fará. Se obedecer ao Senhor no seu chamado, então todas essas bênçãos vão te acompanhar, e a sua fé vai ser aumentada. A segunda coisa, precisamos ter uma fé vitoriosa, precisamos acreditar numa fé vitoriosa, não numa fé derrotada. Mesmo diante de uma tribulação, irmãos, mesmo diante de uma grande luta, precisamos ter fé, com um sorriso, com alegria. É isso mesmo, às vezes a gente senta, faz uma análise da nossa situação ali, que nos cercam, na verdade, respira fundo e continua no seu dia, continua na sua luta, nos seus afazeres. Às vezes tem coisas que você tem que fazer, tem assuntos que você tem que resolver. Você tem um problema financeiro, uma dívida, por exemplo, e você faz o cálculo lá, e você ora e pede para o Senhor te livre, diz, Senhor, me dá uma saída para essa situação financeira que eu estou vivendo agora. Aí você põe no papel tudo ali. Isso é fé, isso é ter uma fé vitoriosa. E, Senhor, quais os caminhos que eu vou fazer para isso? Você vai lá, negocia com o seu credor às vezes, ou consegue um empréstimo no banco. Tem aquela história do barquinho, o homem estava morrendo afogado. Senhor, me ajude. Deus mandou um barquinho. Ele falou assim, não,
eu queria... A história é o seguinte, numa grande tempestade, um homem morreu, chegou no céu, e falou: Senhor, eu sou seu servo, sirva ao Senhor, e eu morri na tempestade, pedi para que o Senhor me ajudasse. O Senhor falou: eu te ajudei, mandei um barquinho lá, você não quis. Mandei um helicóptero, você também falou que não, você queria que eu salvasse você, transladasse você de lá. Então às vezes Deus manda um barquinho, manda um helicóptero, manda um tronco de árvore para você se agarrar. É a forma como Deus trabalha. Mas a segunda coisa para aumentar a sua fé é uma fé vitoriosa, uma fé, visualize para nós cristãos, isso não é positivismo não, é você visualizar a sua fé de forma positiva, que as coisas vão acontecer. E nós não pedimos porque assim, o Senhor sabe, né? Vocês não recebem porque pedem mal, então não adianta a gente pedir mal, que o Senhor sabe que você pediu mal, e você sabe também. Senhor, eu queria tanto acertar na Mega Sena, né? Passa os números para mim. Com certeza você fala assim: eu vou fazer uma fezinha, né? E pede para Deus ganhar. Então Deus não vai você acertar a Mega Sena, porque o dinheiro pode te atrapalhar. Mas assim, quando você pede visualizando a vitória, né? Enxergando a vitória, e você começa a trabalhar, dar passos em direção àquilo que você está orando, que você está vendo, visualizando, enxergando. Se a gente observar o ministério de Jesus, ele sabia, né, que ele ia morrer na cruz, mas ele foi avançando no seu ministério, batizando, ensinando, enfrentando os fariseus, a hipocrisia, os líderes religiosos, a Roma, as pessoas, a multidão, aqueles que o afrontavam, até chegar o dia em que ele disse: Pai, está tudo consumado. Pela fé, ele foi até o fim, acreditando no Senhor, firme nas promessas de Deus, firme naquilo que o Senhor tinha falado, prometido, profetizado na vida dele, para que eu e você fôssemos salvos. Então, irmãos, para que às vezes a nossa fé visualize aquilo que você quer, um emprego, fora do emprego que você quer. O pastor contou isso daí. Antes de eu entrar na Volkswagen, se vocês forem lá em São Bernardo, quando você desce na estação ali em São Bernardo, Ferrazópolis, você visualiza a fábrica, né? 40 hectares de fábrica, bem grande mesmo. Eu subi em cima de uma ponte que tinha uma passarela, estendi minha mão para a Volkswagen: Senhor, abre a porta de emprego para mim nesta empresa, e eu quero trabalhar ali, se for de sua vontade. E tudo aconteceu, irmãos, porque para mim era um grande sonho trabalhar, e uma necessidade. E foi do começo ao fim, e o Senhor abriu as portas. E eu não acreditava, foi um verdadeiro milagre assim de Deus. Então, visualize, mesmo nas dificuldades, mesmo quando às vezes você planejou uma coisa e aquilo saiu fora dos seus projetos, mas volte, porque os seus pés já estão firmados no Senhor. A terceira coisa, irmãos, para aumentar a nossa fé, Senhor, aumente a nossa fé, precisamos ter atitudes de fé, ir ao encontro de Jesus, caminhar ao encontro da bênção, achar meios e caminhos para que a gente possa conquistar a bênção. As pessoas que nós estamos evangelizando, olhando para nós, elas veem em nós esses passos que nós damos em caminho da fé. Fala: puxa, mas você tem fé mesmo, você acredita. Quando nós abrimos mão de alguma coisa, nós cristãos, na nossa casa, na nossa família, por estar hoje, por exemplo, está um dia frio, 7 graus, se nós estamos aqui, eu e você, servos de Deus, servindo a Deus, abrindo mão das nossas vidas pessoais, né? Debaixo de um grande cobertor, mas nós poderíamos estar em casa, mas estamos aqui. E a campanha que nós fazemos aqui não é nem só para nós crentes, mas é para que os outros também possam ser abençoados, né, pastor? O evangelista Felipe tem essa visão de alcançar. Ele promove a campanha para que as pessoas possam vir e aumentar a sua fé. 27 quintas-feiras, 8, quantas forem necessárias. Então, nós precisamos caminhar ao encontro de Jesus e isso é uma atitude de fé. Agradecer a Deus em tudo que nós estamos fazendo, em tudo que nós passamos. Não é verdade, irmãos? Agradecer até na dor ali. Porque esse crente é meio xarope, né? Eu sofrendo,
uma cólica renal que eu fui gritando, irmãos, e desesperado para aliviar aquela dor. Eu não sei se... Perguntei para minha esposa se a dor de parto é assim. Ela falou que é parecido. Eu falei, misericórdia. Jesus, ainda bem que eu nasci homem. Mas, irmãos, eu pensava, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Fala, né? Fala comigo. O que o Senhor quer comigo? Nessa hora que a gente foi cantado aqui, quebrantado, né? A gente se quebrando. Mas eu estava agradecendo porque o que é que Deus estava ensinando para mim ali, né? Porque eu imaginava, irmãos, que eu nunca ia sentir um tipo de dor daquela. Eu tinha pavor disso. Eu achava cólica renal, eu via as pessoas falando, eu falava, Senhor, me livre disso. Então eu vou parar de falar. Tem algumas coisas que eu não quero que aconteça comigo, eu não vou falar mais. Porque o Senhor certamente me provará. Mas eu estou dizendo assim que mesmo ali, eu pensava em Deus em todo momento, não, porque eu sabia que Deus podia me livrar da dor, mas Ele não livra. Eu passei, como todos os pacientes normais passam, uns 10 minutos, aquelas contrações, né? A pedra circula lá, aí demora uns 10 minutos, a dor passa, aí volta, aí, como todo mundo, não fui livre de nada disso. Tive que tomar os remédios, injeções, mas eu nunca deixei de pensar em Deus, de perguntar para Ele o que Ele estava ensinando para mim. Porque, sabe por quê, irmãos? Para mim, tudo relacionado na minha vida, tudo Deus está comigo. E eu, numa atitude de fé, eu sabia que uma hora eu ia me livrar daquela dor. Como tem outras coisas que eu preciso me livrar. Olha aqui, no versículo 7, ele está falando dos empregados, ele está dizendo assim, irmãos, eu vou ler rápido, do 7 ao 9, Jesus está falando para eles assim, olha, por acaso, se vocês forem empregados, o seu patrão vai dar para você, antes de dar para você as coisas, antes de ele pegar para ele vai dar as coisas para você. Ou seja, vocês têm que passar por lutas, vocês têm que correr atrás das coisas, né? Se colocar no seu lugar, numa atitude de humildade. Ou seja, né, se coloque na sua posição de filho, mas ao mesmo tempo de uma vida vitoriosa. Porque, irmãos, eu vou encerrar. Não saia da palavra de Deus. Amém? Para a gente aumentar a nossa fé. Essa é a base da nossa fé. Ó. Tudo que nós fazemos, é isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Não é verdade? Tudo que nós fazemos. Abra sua Bíblia no Salmo 119. Versículo 105. A tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos e a luz que ilumina o meu caminho. Amém, irmãos? Então, o salmista dizendo, olha, a tua palavra é a lâmpada para guiar os meus passos e luz que ilumina o meu caminho. Sabe por quê? Antigamente os homens, eles amarravam lamparinas nos pés, assim, tipo de uma lamparina para caminhar, que era muito escuro. Então, por isso que ele é lâmpadas para os pés. Porque eles, ao caminhar à noite, as lamparinas clareavam o caminho. Então a palavra é como uma lamparina nos nossos pés. E o Salmo 133, Salmo 119, versículo 133 diz: conserva-me firme, como prometeste. É uma oração do salmista, né? Não deixe que eu seja dominado pelo mal, né? Mas a primeira parte, conserva-me firme, como prometeste. Às vezes nós saímos fora das promessas de Deus para a nossa vida. Aí a nossa fé, ela diminui. E o que faz a nossa fé diminuir, irmãos? É a correria, é o dia a dia, é o apavoramento, né? É o patrão, é o chefe, é o nosso dia a dia, a nossa pré-ocupação, né? Se ocupar antes do tempo. Então, essa palavra diz assim: Senhor, vamos trazer a nossa vida para o equilíbrio. Calma, traz a sua vida para o equilíbrio. Ou seja, traz a sua vida para o Senhor. Nós cantamos aqui, Ele controla toda a nossa vida, Ele é quem governa. Hoje cantamos aqui, eu gosto muito de cântico. Sabe
o Vladimir Putin um dia vai se dobrar diante de Jesus com todo o exército dele e todas as bombas atômicas que ele tem. Vai estar de joelho diante de Jesus. Aquela arrogância toda. O presidente dos Estados Unidos também vai estar de joelhos diante de Jesus. Todos os reis, a rainha Elizabeth, com toda a pompa, vai estar de joelho diante de Jesus, irmãos. E nós vamos ver isso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não se preocupe com as coisas. Não se preocupe. Não se antecipe, né? Viva a sua vida. Seja um bom empregado, uma boa esposa, um bom filho, um bom marido, cristão, exemplar. Dê o seu melhor para o seu próximo, para o seu irmão. Comece com a sua família, mas seja o melhor marido. Se você tiver que começar a melhorar alguma coisa para aumentar a sua fé, comece sendo o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe. Comece assim. Depois o melhor irmão, o melhor diácono, o melhor pastor, o melhor servo que tiver, músico, o melhor. Qual que é o seu melhor? Nós estamos dando o melhor aqui. Esse é o melhor. Irmãos, eu sou tão falho, mas é o melhor que eu posso dar. Talvez outros pastores estão dando o melhor em outro lugar, né? Talvez as igrejas estejam crescendo, né? Mas o melhor é para o Senhor mesmo. Se você está dando o seu melhor para o Senhor na obra dele, porque nós servimos o Senhor no reino dele. Isso aqui é serviço, irmãos. A igreja é serviço. A igreja é onde você presta o seu serviço. Por isso que você tem que abrir mão do seu tempo. Isso tem a ver com fé. Você abre mão do seu tempo, separa todas as suas atividades, vai para a igreja, presta o serviço no reino de Deus, na denominação onde você está, depois você volta, continua a sua vida normal, no trabalho, ou aquilo que você está fazendo. Então esse tempo que você está fazendo é a oferta que você dá ao Senhor. Entende isso? E nessa oferta para o Senhor, então é o melhor, não é para o pastor Paulo, não é para o ministério da Vileleira, é para o Senhor. Então, por isso que tem que ser o melhor. E isto reflete na sua vida, quando você volta, que você deu o seu melhor na igreja, né? Aí lá, na sua casa, que você deu o melhor, que você traz para a igreja, não é o contrário. Aqui você dá o melhor. E lá na sua casa, é tapa na cara, chute não sei aonde. É brincadeira, eu estou exagerando aqui. Mas você entende? Então lá, começa lá. É o melhor. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, abra mão do serviço. É verdade. Porque senão sabe se a sua esposa, o seu marido, o seu filho vai fazer? Vou pegar minhas malas e vou lá para a igreja, vou morar lá com o pastor Paulo. Por quê? Porque lá na igreja ele é um santo, ela é uma santa. Meu filho é tão bonzinho, mas quando chega em casa, meu amigo, é um terror. E o que você estava fazendo? Estava prestando serviço a Deus da obra. Mas e a sua família? Como olhava você? Então tudo isso, irmãos, é relacionado à nossa fé. Às vezes nós passamos por tribulações e a gente precisa dar uma olhada na nossa vida. E é simples, irmãos, aqui uma condenação. Porque para mim, Jesus está dizendo assim, olha, se o seu irmão pecar, pecado não existe, pecadão, pecadinho, pecado mínimo, pecado mais ou menos, é pecado. Tudo é pecado. Pecado é um nível só. Pecado. Ou você peca ou não peca. Se o seu irmão pecar, seja qual for o pecado, você conversa com ele, ensina ele. Se ele se arrepender, então você perdoa. Perdoa, esqueceu. Traz de volta ele para o convívio, de volta para a vida. E aí os discípulos oraram e falaram assim, Senhor, então aumenta a nossa fé, porque lidar com pessoas é muito difícil. Então nessa noite, irmãos, não sei por que o Senhor me colocou isso, assim, mas com muito amor. E aí, eu vou encerrar agora. Eu vou até descer aqui. Vamos cantar aquela música do Ademar, Felipe, que você cantou? Aí nós precisamos viver o amor, né? Quando eu cheguei nessa igreja, né, pastor Paulo, sou novo aqui, vai fazer 1 ano e pouco, né? Fui muito bem recebido pelos irmãos.
E a gente começa a trabalhar junto, né, Valdecir? Fazendo a obra, organizando, e as pessoas que chamam a gente para trabalhar, para fazer a obra, com muito amor. E a gente tem as pessoas que a gente convive, e muitas pessoas podem não concordar comigo aqui. Não concordo, talvez, com algumas coisas que a gente faz ou faça. É ótimo, tudo bem, isso é normal. Mas, assim, o amor, isso não pode faltar, né? E eu sinto assim, nessa igreja, sou muito amado pelas pessoas. Eu não vejo, sinceramente, não vejo problemas nas pessoas aqui. Sei que todos têm dificuldades, lutas, diferenças, né? Mas eu vejo assim, um potencial muito grande em todos os irmãos e irmãs. E porque isso é o amor. E vejo assim, puxa, se a gente multiplicar esse amor, quantas pessoas nós vamos alcançar para Cristo, não é verdade? Então, irmãos, o amor ajuda a aumentar a nossa fé. Vamos ficar todos de pé? Vamos cantar essa música do Odemar que nós cantamos aqui, ó. Vamos fazer essa oração. O baterista está chegando, Paulo Vitor. Vamos dizer isso para o Senhor. Feche seus olhos. Essa é uma música que é uma oração. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, agradecer, Deus, o teu santo nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Irmãos, e céus. Enquanto a Paulinha toca, vamos falar assim, queremos o seu nome agradecer, só a igreja, Senhor, sem a bateria aqui um pouquinho, só me ajuda aí. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Mais uma vez.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. E céus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, irmãos. Amém. Deus seja louvado. Irmãos, antes de nós orarmos, encerrando, queria agradecer ao evangelista Felipe pela oportunidade que ele deu da gente conduzir essa campanha junto. Espero que nesses dias, para mim foi uma bênção. Eu tive que me concentrar, né, nesta campanha. E a ideia era o seguinte: era desafiar a gente a achar alguma coisa que aumentasse a nossa própria fé, começar de mim mesmo, né? Então foi muito bom, muito obrigado, evangelista Felipe, pastor Paulo, pastora Vera, os obreiros, irmãs e irmãs, viu? Muito obrigado. E quinta-feira começa uma nova campanha com o pessoal. Junho, vai dar uma folga agora, mas tem que continuar vindo nas quintas-feiras aí, irmãos. E nós vamos orar. A gente tem um recado da Sônia, eu vou deixar para o final aqui, com mais ênfase, né? Nós temos um alvo de oração, que é a família do Ismael, gente boa. Vou lá comer um leitão abairrado qualquer dia no Ismael. E estenda suas mãos para cá, nós vamos orar pelas pessoas que fizeram as fotos, o currículo. E se você tem algum pedido de oração, coloque aí, fale ao Senhor, presente a Ele agora, nós vamos orar, estenda suas mãos. Pai Celeste, nós te agradecemos pelos louvores, pela palavra, te agradecemos pelos irmãos e irmãs que estiveram conosco nessa campanha. E o Senhor, obrigado, Senhor, porque parece tão pouco aquilo que nós fazemos, mas sabemos que o Senhor ajunta as nossas orações, os nossos sacrifícios, as nossas ofertas, e tudo isso vai sendo ajuntado, Senhor, porque é mais provado no mais puro ouro, Senhor, no fogo, e só sobra aquilo, Senhor, que agrada ao Senhor. O mais puro ouro refinado, Senhor, em nome de Jesus. E aqui durante essa campanha nós temos, Senhor, nessa mesa representadas as fotos, as chaves, currículos, ó Deus, contratos, processos na justiça, ó Deus, tantas coisas que as pessoas, são enfermidades, são lutas, provações, tribulações, que esses irmãos estão passando, mas elas estão buscando a resposta aqui, Senhor, nessa campanha, nessa oração, junto com a igreja. Nós te pedimos, coloca a sua mão poderosa, Deus, mova as águas, retira as pedras, abre as portas, feche as portas, tudo aquilo que for, Senhor, da parte do Senhor, que o Senhor faça de acordo com a sua vontade, ó Deus, e abençoa esses irmãos e irmãs que trouxeram, Senhor, os seus pedidos, as suas fotos, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a sua igreja que participou dessa campanha, que eles possam, Senhor, desfrutar do fruto desse sacrifício que eles fizeram, e que as bênçãos do Senhor possam estar sobre a sua casa, sobre a sua família, os seus filhos, sobre o seu trabalho, e tudo que eles fizerem, Deus, prosperará. Não haverá, Senhor, nenhum mal, nenhuma obstáculo, Senhor, na vida deles, em nome de Jesus. Isso é não porque somos os melhores e somos super-homens, mas porque nós confiamos num Deus que é o Senhor dos exércitos,
como foi pregado aqui, ó Deus, e acreditamos que o Senhor, aí a nossa vida está nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos.